Boa noite, graça e paz. Hoje é quinta-feira e nós estamos de volta, estamos juntos para este momento em que a igreja está unida e em comunhão através da oração. Mas nós, durante esta semana, temos uma experiência diferente. Estamos compartilhando uma série de estudos bíblicos e estamos falando sobre a oração. Mais precisamente, a igreja e a oração. Hoje nós falaremos um pouco mais e amanhã estaremos concluindo esta série de estudos bíblicos sobre a igreja e a oração. Eu convido você para estarmos juntos aprendendo mais sobre a oração e, claro, colocando em prática também, porque muito mais importante do que o que nós sabemos é aquilo que nós estamos colocando em prática. A oração é um dos temas mais relevantes da Bíblia. A Bíblia tem muitas doutrinas, muitos ensinos e Deus espera de nós uma prática religiosa, devocional, e eu creio que a oração está como uma prioridade para nós. Precisamos compreender que a Bíblia e a oração e a Bíblia, esses dois elementos são essenciais, fundamentais, insubstituíveis para a nossa experiência de vida cristã. Então, Bíblia e oração, oração e Bíblia, eu confesso, não sei dizer qual é o mais importante, os dois são igualmente super importantes. Então, estamos aqui compartilhando esta série durante esta semana. Na próxima semana teremos um outro tema, uma outra doutrina, um outro ensino bíblico durante toda a semana também, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Convido você para estar conectado conosco, para juntos crescermos no conhecimento e na prática da vontade de Deus. Trago um texto da Bíblia, sempre os nossos estudos estão baseados nas Escrituras Sagradas. Estamos aqui para compartilhar com você aquilo que Deus está dizendo sobre este tema, aquilo que a Bíblia, que é a Palavra de Deus, está dizendo sobre este tema, a oração. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, texto básico para o nosso estudo de hoje. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Este texto é simplesmente maravilhoso. Nele nós encontramos verdades impactantes para a nossa vida cristã, e principalmente este tema, a oração. Diz aqui, o Espírito Santo de Deus está disposto a nos ajudar nas nossas fraquezas, mas principalmente na nossa fraqueza, que aqui no caso é a oração. Ele diz, na carta para os crentes na igreja de Roma, pois nós não sabemos como orar. Então, por isso, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos ajuda, ele nos desperta, ele nos conduz, ele ora por nós, ele ora conosco. O texto diz que ele ora por nós, ele intercede por nós, ele pede a Deus o Pai por nós com gemidos inexprimíveis. É um clamor, é uma súplica. O Espírito Santo de Deus ora por nós de uma forma extraordinária. Mas eu também creio que principalmente ele nos ensina a orar e nos conduz a orar e nos torna homens de oração e mulheres de oração. Então hoje eu gostaria que nós pensássemos um pouco mais, dando sequência a esta série de estudos sobre a igreja e a oração. O conhecido autor estadunidense Philip Yancey, em seu livro sobre a oração, ele pergunta, será que a oração é mesmo tão importante assim? Será que a oração é mesmo tão importante assim? O próprio escritor responde a sua pergunta e ele diz que estudou a vida de oração de Jesus e ficou impressionado porque ele encontra Jesus orando várias vezes, muitas vezes. E Jesus não precisava ter feito uma oração sequer, sendo Deus, sendo o Filho unigênito de Deus, o Cristo, o ungido, o escolhido, o enviado, o Salvador, o Senhor. Mas Jesus, ele era um homem de oração.
encontramos vários textos na Bíblia onde Jesus estava orando. Ele dava muito valor para a oração. Era uma prática importante, era uma prioridade na vida de Jesus. E é sempre bom lembrar que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Foi assim que o próprio Deus determinou. Jesus, 100% Deus e também 100% homem, para que ele pudesse se tornar o Cordeiro de Deus, ir para a cruz do Calvário e pagar o alto preço com o seu sacrifício ali pela nossa salvação, para nos resgatar das garras da morte e do pecado. E ao terceiro dia, claro, ele ressuscitou. A oração, então, é uma prioridade na vida de Jesus. Jesus orava como se a oração realmente fizesse a diferença. E claro que fazia a diferença, e claro que faz a diferença. Não necessariamente a oração em si mesma não pode qualquer coisa, mas a oração, ela é um instrumento para o mover de Deus. Ela é um canal pelo qual Deus age. Então, o milagre, a cura, a resposta, a solução do problema, o consolo, o conforto, o fortalecimento vem de Deus através da oração. Achar que a oração não é importante é contrariar frontalmente ao que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho unigênito, viveu aqui na Terra. Bom, se eu não estou valorizando a oração, se eu não estou praticando a oração, se eu não sou um homem cuja devoção coloca a oração como prioridade, eu estou contrariando o meu mestre. Eu estou contrariando aquele que é o meu exemplo, o meu modelo. Jesus, ele foi um homem de oração, orava o tempo todo. Eu também, como seguidor de Cristo, devo orar assim. Jesus era um homem de oração, mesmo quando suas orações não eram atendidas, como aconteceu no jardim do Getsêmani. Jesus pediu várias vezes ao Pai, mas Deus não respondeu a oração de Jesus. O mesmo aconteceu depois com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem de oração. Ele fala muito sobre oração nas suas cartas, ele insiste na oração, ele chega a dizer aos Tessalonicenses que é preciso orar continuamente, permanentemente, orar sem cessar. Mas Paulo tinha um espinho na carne e a Bíblia diz que ele orou várias vezes pedindo que Deus o livrasse daquele problema grave que o importunava, mas Deus disse não. Quer dizer, na verdade, Deus respondeu a oração de Paulo, né? Eu tenho dito isso. Eu creio que Deus responde dizendo sim, Deus responde dizendo agora não, aguarde um pouco mais, ou Deus diz não, mas ele respondeu da mesma maneira. O problema está em nós, porque nós só entendemos que Deus respondeu a nossa oração quando ele diz sim e faz aquilo que nós queremos. Não é verdade. Quando Deus diz aguarde um pouco mais de tempo, ele está respondendo a nossa oração. Ou quando ele diz não, ele também está respondendo a nossa oração. Abraão é uma prova disso. Abraão, ele se casa com Sara e os anos se passam, as décadas se passam. Deus havia feito uma promessa. Abraão com certeza era um homem de oração, que estava sempre lembrando a Deus da promessa, colocando diante do Senhor a sua necessidade de ter um filho. E Abraão tem uma resposta de Deus muitos anos, décadas depois, que Deus estava respondendo, dizendo para Abraão, agora não, calma, espere, o tempo ainda não é este. Gosto de afirmar, então, que todas as orações que nós fazemos são respondidas, porque isso não depende daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Quando Deus diz sim, Ele está respondendo. Quando Ele diz espere, Deus está respondendo. E quando Deus diz não, Ele também está respondendo. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor e nós é que não sabemos. No estudo de hoje eu quero responder a uma pergunta básica. Como nós devemos orar? Creio que, em primeiro lugar, meus irmãos, a nossa oração, ela deve ser a nossa oração. Exatamente. A primeira orientação que eu dou a você sobre a prática da oração, sobre
como orar é que a sua oração seja realmente a sua oração. Ou seja, devemos fazer uma oração pessoal. Devemos fazer uma oração que flua do nosso coração. Devemos orar então com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e sentimentos. Devemos colocar diante de Deus os nossos planos, necessidades, dificuldades. Por isso que nós não devemos ter uma oração decorada. Nós não podemos decorar uma oração e dizer sempre as mesmas palavras, as mesmas frases para Deus no automático. Não. É um diálogo que nós estamos tendo com Deus. Então é preciso que você fale aquilo que você está sentindo. Se é para agradecer, agradeça. Se é para pedir, peça. Se é para interceder por alguém, interceda. A nossa oração também deve ser realizada no Espírito, como afirma o texto que nós lemos no estudo de hoje. O texto diz orar no Espírito. O que é que significa isso? Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Judas, versículo 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Lembrando que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes. Esse Judas aqui é irmão de Tiago, irmão de Jesus, portanto, é outra pessoa, não façamos confusão. Orar assim no Espírito, meus irmãos, é orar segundo a vontade de Deus. Uma oração que tem a unção de Deus, a presença de Deus. Uma oração que tem toda a influência de Deus. Uma oração que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Isto é orar no Espírito. Orar no Espírito é orar com a alma, é orar do fundo do coração. É orar em comunhão, em intimidade com o Senhor Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, nós vamos encontrar também uma outra resposta para esta pergunta, porque lá está escrito assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, como é que nós devemos orar? Nós devemos orar uma oração pessoal, uma oração que seja nossa. Devemos orar no Espírito, uma oração que reflita a vontade de Deus, fruto de uma intimidade, de uma comunhão com Deus, uma oração que é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo, que está dirigindo, mas nós também devemos orar, como diz aqui o texto, com sabedoria, com inteligência, com entendimento, com conhecimento. Certo escritor afirmou que o Espírito Santo não substitui a nossa mente, mas o Espírito Santo atua através da nossa mente. Ele não atua no lugar da nossa inteligência, mas ele atua através da nossa inteligência. E onde é que nós encontramos isso? Inteligência, sabedoria, entendimento, conhecimento? Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui está a nossa fonte máxima. É aqui nós devemos beber dessa fonte para termos conhecimento, para termos inteligência, sabedoria e entendimento. Concluindo, a nossa oração deve ser perseverante. Também devemos orar assim. O que é isso, orar com perseverança? É ficar repetindo todos os dias a mesma oração? Não, mas é orar todos os dias. Aliás, orar em todos os momentos, a cada instante. Pela manhã, à tarde e à noite, como diz o hino do cantor cristão. Orar sem cessar, orar continuamente, porque esse é o desejo do coração de Deus. Orar com fé, orar com confiança, orar com esperança. Nunca parar de orar, nunca desistir de orar. Isto é orar com perseverança. Muito bem, amanhã nós vamos continuar, aliás, amanhã nós vamos concluir a nossa série de estudos sobre a igreja, a oração desta semana. Eu conto com você para estarmos unidos em oração e também na busca pelo conhecimento da palavra de Deus. O Senhor abençoe você, o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus, é o meu desejo e oração.